Oba! Vamos lá então, né? Sextou, mas aqui na B3 o clima ficou meio para baixo. O Ibovespa fechou mais uma semana no vermelho, a terceira já, caiu um pouquinho na sexta, 0,10%, ficou ali nos 136.102 pontos. Na semana, a perda foi de 0,65%. Enquanto isso, em Nova York, nossa, era outra história, né? Clima bem positivo. Para a gente entender essa diferença toda, essa gangorra, vamos analisar aqui o que aconteceu, com base nos dados e análises de mercado? Isso, perfeito. O grande fator, acho que todo mundo ouviu falar, foi o payroll, né? Hum. O relatório de empregos lá nos Estados Unidos. Ele veio bem mais forte do que o mercado estava esperando. E é justamente o impacto disso nas taxas de juros, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, que a gente precisa destrinchar agora. Entendi. Quer dizer, o Ibovespa caiu, mas interessante. O dólar deu uma aliviada contra o real, né? Caiu 0,28%, fechou a R$ 5,50. E os juros futuros, os GIs, que mostram o que o mercado espera da Selic, eles também caíram na sexta. Mesmo assim, o Ibovespa continuou assim meio borocochô. Enquanto lá fora, os índices subiram mais de 1%. Como pode, né, essa notícia do payroll ter efeitos tão opostos? Essa é a grande questão, né? O payroll forte, com mais vagas criadas lá nos Estados Unidos, ele, bom, ele afasta um pouco aquele medo de recessão por lá. E isso animou Wall Street, claro. Por outro lado, tem o outro lado da moeda. Como o economista Mohamed El-Erian comentou, o mercado de trabalho muito aquecido tira a pressão para que o Fed, o Banco Central Americano, corte os juros. Pelo contrário, né? Sugere que esses cortes, se vierem, vão demorar mais e talvez sejam até menores. Ah, então. E, bom, só para registrar o que saiu nas notícias, também tem aquela pressão que o Donald Trump estaria fazendo sobre o Jerome Powell para baixar logo esses juros. Mas isso é mais um ruído político no cenário. Entendi. Então, o que é bom para a economia americana, mais gente trabalhando, acaba esfriando a expectativa de juros mais baixos por lá. É isso. Exatamente. E como isso respinga aqui no Brasil? Pois é, aí que a coisa pega pra gente. Tem uma análise da Cláudia Rodrigues, do C6 Bank, que vai bem nessa linha. Ela vê a economia americana desacelerando sim, mas sem risco de recessão forte por agora. Só que a inflação continua sendo uma preocupação. E isso, claro, diminui o espaço para o Fed cortar juros. Ela até levanta a possibilidade das taxas americanas ficarem como estão, até o fim de 2025. Nossa, fim de 2025? É bastante tempo. É um horizonte bem mais longo do que se imaginava há pouco tempo. E isso explica porque o nosso mercado ficou tão jururu, como disseram por aí, porque as apostas aqui mudaram muito, né? Mudaram bastante. O pessoal agora está vendo mais chance de alta da Selic na próxima reunião do Copom, dia 18 de junho, não mais manutenção. Exatamente. Antes a grande aposta era a manutenção, né? Selic em 14,75%. Agora cresceu muito a probabilidade de uma alta. Uma alta pequena, de 0,25 ponto percentual, mas ainda assim uma alta. E essa virada de chave, essa mudança de humor, pesa demais no Ibovespa. Foram 7 quedas nos últimos 8 pregões. Uma perda aí de quase 4.000 pontos. É significativo. Pesado mesmo, um cenário bem complicado para a Bolsa, mas pelo menos na sexta a gente viu alguns papéis importantes darem uma respirada, não foi? Sim, teve um respiro. A Vale, por exemplo, a VAL3, ela oscilou bastante durante o dia, mas conseguiu fechar com uma leve altinha de 0,13%. A Petrobras, PET-R4, subiu 0,92%, ajudada ali pela alta do petróleo no mercado internacional. E um destaque foi a JBSS3, que subiu bem, 1,93%. E os outros índices? Ah, sim. O índice Small Caps, o SMLL, das empresas menores, esse sentiu mais, caiu 1%. Mas o índice de BDRs, o BDRX, que acompanha as ações estrangeiras negociadas aqui, subiu 0,90%, refletindo um pouco o bom humor lá de fora. E o IFIX, dos fundos imobiliários, ficou quase estável, uma altinha de 0,04%.
Entendi. Bom, e olhando para frente, a semana que vem, nossa, agenda cheia, tem muito indicador importante, né? Daqueles para acompanhar, tipo, na alegria e na tristeza. Com certeza. Agenda carregada. Na terça já tem o nosso IPCA, que é a inflação de maio. Na quarta é a vez do CPI, inflação ao consumidor, também de maio, só que lá nos Estados Unidos. Quinta tem mais inflação nos Estados Unidos, a do produtor. E aqui saem as vendas no varejo. E na sexta, dados do setor de serviços no Brasil. Ufa, muita coisa para mexer com o mercado. E ainda tem aquela expectativa sobre um possível anúncio da Fazenda sobre o IOF, né? Sem dúvida, uma semana que pode definir muita coisa. O ponto central dessa nossa conversa, acho, é essa tensão, né? Dados fortes lá dos Estados Unidos aliviam o medo de recessão global, que é bom, mas ao mesmo tempo complicam o cenário de juros aqui dentro. Aumentam a pressão para o nosso Banco Central, talvez até levando a uma alta da Selic, como o mercado já começa a precificar. Mostra como está tudo interligado, né? Mas as respostas locais podem ser bem diferentes. Pois é. Fica então aquela pergunta no ar, né? Para a gente pensar durante a semana. A gente vai ter dados de inflação importantes saindo quase juntos, IPCA aqui na terça, CPI lá nos estados na quarta. Imagina se os resultados vierem muito diferentes, tipo uma surpresa de inflação alta aqui e baixa lá, ou o contrário. Como será que isso poderia acentuar ainda mais essa divergência que a gente está vendo, essa diferença de rumo para os juros e para o humor dos mercados aqui e lá fora? É algo para a gente ficar de olho, com certeza.